E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um pequeno hábito que pessoas adotam, práticas diárias ali, que se transformam em hábitos e depois se incorporam num comportamento de um colaborador e do dono do negócio que, cara, vão impactar lá na entrega das coisas, no prazo e nos compromissos e no respeito do tempo que as pessoas têm. Esse é um detalhezinho bem pequeno que eu vou conversar no vídeo de hoje que afeta muitos donos de negócio que estão se sentindo sobrecarregados, no limite do operacional. O dono faz muitas coisas, ele está na linha de frente e ele já tem colaboradores que não estão performando como ele gostaria e muitas vezes, olha, vou dizer para você, pode ser por esse detalhezinho de cultura, de comportamento que está tirando do jogo. Eu vou comentar já a respeito desse detalhe, se você está sofrendo com isso, mas antes deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lucas Vercelino e hoje eu quero conversar com você a respeito de como que você pode ajustar prazos, como que você pode gerar compromissos de tempos mais realistas com seu colaborador através dessa pequena ótica, de um pequeno acordo que, se ele não é feito, ele começa a minar todos os outros. Então vamos conversar sobre isso hoje. Nada melhor que dar um exemplo prático aqui dos bastidores dos negócios que eu atendo para trazer para você essa situação. Eu tinha um cliente que ele tinha um comportamentozinho meio ruim, né? Ele era muito comprometido, ele era assim, ele tinha como é que eu posso dizer assim, um cuidado com a entrega da mentoria dele, dos treinamentos que ele fazia, mas ele tinha um problema. Ele não era pontual. E aí o que acontecia? Chegava atrasado nas mentorias que entregava, chegava atrasado nas reuniões, muitas vezes chegou atrasado nos atendimentos que eu fazia aqui. E aí ele começou a ter alguns problemas na empresa dele, das pessoas chegarem atrasadas nas reuniões, porque um dos trabalhos que eu ensino aqui é que, cara, energia emocional, alinhamento de time, principalmente ao longo do negócio para fazer o negócio crescer, trabalhar junto ali para fazer o negócio crescer, a gente faz isso através de reuniões, não tem como fazer de outra maneira. E aí ele começou a ter problemas, porque ele chegava, uma reunião era marcada para as 9 horas, ele chegava às 9h10, as pessoas do time dele acabavam chegando 9h11, a reunião ia começar 9h30. Então você imagina como que ficava o planejamento da semana desses colaboradores e o que começou a imprimir na cabeça das pessoas essa rotina de atraso dele, tanto não somente para os clientes, né, que estavam que eram atendidos por ele, mas também para os colaboradores. Eu não preciso ir longe, né? Basta a gente relembrar, eu acho que todo mundo viveu essa experiência, acho que você também deve ter vivido, a experiência de ir ao médico, que o cara marca a sessão, o médico marca a sessão está marcada para as 4 horas da tarde, o cara te atende 6 horas da tarde. Você fica 2 horas ali esperando, fazendo sei lá o que, né? Perdendo tempo. E aí quando você chega para ser atendido já tá aquela cara ali de nossa, poxa, por que você me atrasou tanto, né? Porque aquela raiva ali, né, de ter passado todo aquele tempo. Só que muita gente vive isso no dia a dia e leva esse comportamento sem perceber o efeito disso para as demais áreas das pessoas que ele se relaciona. Então pode ser, tem muita gente que foi criado por pais, por exemplo, que não eram pontuais, que demorava para pegar o filho na escola, que combinava um horário e não vinha, né? Tem clientes que que eu tenho relatos de mãe que, cara, combinava de vamos nos encontrar tal horário, a mãe chegava 5 horas, 3 horas depois, a pessoa ficava esperando, né? O filho ficava esperando na escola, o pai não aparecia. Cara, esse é um monte de coisas que acontecem, aprofundando um pouquinho aqui, que acontecem na infância e vai minando a capacidade da pessoa ter compromissos, né, com as outras pessoas. E aí, eu não falei no começo desse vídeo aqui que, cara, isso pode minar a execução, ao trabalhar com prazos em projetos. Então é muito sério esse tipo de coisa. Veja bem, os donos de negócios que acabam tendo problemas com pontualidade, eles verão, tá, problemas com a parte de acompanhamento dos projetos, de colaborador atrasando, de colaborador não entregando no prazo, e isso se torna uma situação normal. Quer mais um exemplo aqui para a gente trabalhar disso? Eu tenho um exemplo de um cliente que ele trabalhava na área técnica. E o que acontecia com ele? Ele ia lá, ele trabalhava numa área de produção de relatórios e a empresa cobrava, assim, o dono da empresa, era uma empresa pequena, o dono da empresa cobrava assim, de uma forma
absurda, prazos. Só que o que começou a acontecer? Alguns colaboradores que conseguiam se organizar melhor foram lá e começaram a entregar os relatórios no prazo. Só que, ao entregar no prazo, o relatório ficava na mesa do dono ali, que era muito centralizador, no caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, um exemplo um pouquinho diferente do começo aqui que eu dei, né? E ele não via o relatório, ele levava semanas muitas vezes para analisar. Que imagem que esse cara está passando para a pessoa ao cobrar o prazo de um relatório, uma entrega para ser revisado e ele demorar semanas para revisar? Ele está gerando uma dissonância. Ele fala uma coisa e faz outra. E se você quer saber uma coisa que tira mais poder pessoal, mais capacidade das pessoas respeitarem, das pessoas se organizarem, terem segurança dentro do ambiente de trabalho, é isso. É a falta de compromisso, é falar uma coisa e fazer outra. Esse cliente do começo do vídeo aqui estava vivendo exatamente isso. Ele tinha muito atraso nos criativos que eram feitos, as pessoas pareciam que não estavam num ritmo da empresa, ele se queixava disso. E foi a gente começar a olhar para a pontualidade que realmente o problema estava ali. E aí deixa eu contar para você, vai parecer história de pescador aqui, mas é verdade, tá? Faz muito sentido isso, tá? Acontece na prática, eu quero que você experimente aí. Qual que foi a solução? A primeira coisa, eu bato muito nessa tecla aqui, que o dono precisa ser o exemplo. Se ele não estiver fazendo as coisas de uma forma, vamos dizer assim, com cuidado, de uma forma cuidadosa, dificilmente as pessoas vão fazer na régua dele, né? Então ele precisa ser o exemplo. Cara, foi só a gente trabalhar, foi só assim, né? Porque demorou um tempo para ele conseguir implementar isso. Mas assim, a coisa era simples. Vamos combinar agora, gente, ó. Todo mundo chega 5 minutos antes do horário da reunião aqui, a gente vai aquecendo os motores, para 9 em ponto a gente começar. Quando ele deu esse ritmo e começou a aparecer certinho, ele começou a se organizar melhor no dia dele para não atrasar. Ele viu que ele acabava perdendo tempo principalmente aonde? Instagram, TikTok, acabava se perdendo ali muitas vezes dentro do LinkedIn, olhando posts ali, e quando ele via, ele perdeu um tempo precioso. Esse pequeno hábito, esse traço de comportamento revelava um poder ainda muito maior dele de se dispersar. Então, assim, eles combinaram essa rotina, esse ritual, essa rotina de 5 minutos todo mundo entra antes. Levou um tempo para as pessoas acostumarem, mas isso começou a refletir nos prazos. Porque o que acontecia? Ele fez um combinado com o time, ele refez os acordos, ele assumiu o erro e falou, gente, ó, eu estava errando, eu não estava sendo pontual nas minhas reuniões, nos meus compromissos, eu não estava também entregando, claro, uma pessoa que não é pontual normalmente também não entrega as coisas no prazo, né? Tem uma desorganização aí, é um padrão que eu tenho observado. Então ele também não estava entregando as coisas no prazo e ele queria que o time fizesse isso. Então, ele reconheceu essa situação com todos ali para fazer uma limpeza da cultura mesmo ali, de acordos, limpeza nos acordos, um alinhamento, e depois ele conversou com todos ali, fez esse alinhamento e pediu o compromisso de, gente, ó, vamos agora ser compromissados com os prazos, vamos falar a verdade. Se a gente não conseguir, se a gente verificar que algo não conseguir ser entregue, é avisado antes. Esse é assunto para outro vídeo aqui, mas eu já trago aqui para você. Se o colaborador ensine o colaborador, se ele entender que está ficando muito complexo a coisa, não vai conseguir entregar, avisa 3 dias antes do compromissado para você poder ter tempo de avaliar. Muitas vezes o colaborador se complicou ali, é muito perfeccionista e dá para ser ajustado, por isso que precisa de acompanhamento. E nesse caso, então, foi feito esse ajuste e a empresa começou a ter a cada mês eles começaram a entrar mais no eixo, mas principalmente do respeito mútuo. Lembre-se de uma coisa, o tempo, prazos, metas, são coisas para se conviver. Se você está sozinho, você tem as suas metas, tem o seu tempo, faz as coisas no seu tempo. Mas numa empresa, precisa ter esse tipo de coisa, porque são coisas objetivas para se conviver com respeito entre si. E você ferir uma dessas coisas e não avisar e manter um comportamento de não pontualidade, de falta de compromisso com os horários, vai fazer com que as outras mais áreas que demandem compromisso sejam afetadas. Então o dono precisa ser o exemplo. Vamos recapitular então? Vamos lá, começamos aqui com um problema de entrega de prazos. O dono se queixava, né? Ele estava muito sobrecarregado, estava cansado e começou a projetar um dos problemas de prazo na equipe. Identificamos aqui, ao longo do tempo, um fatorzinho detalhado ali que ele não era pontual, e se ele não era pontual nisso, ele também não era pontual em uma série de outras coisas. Ele não estava sendo o exemplo, ele precisa ser o exemplo.
ajustou essa questão da pontualidade, combinando 5 minutos antes de todos estarem presentes para a reunião começar pontualmente. Aquela coisa, pontualidade britânica, que eu sei que o brasileiro não gosta, né? É uma coisa que a gente é acostumado a chegar atrasado aqui culturalmente, né? Então foi lá e fez essa questão de ajustar isso. Isso, Progressiva ajudou ele a organizar a vida dele, e organizando a vida dele, ele conseguiu entregar melhor as coisas, ser o exemplo, e a equipe começou também a ter confiança nele, de que a equipe poderia dedicar o tempo, correr para poder entrar com as coisas no prazo, se dedicar mais, porque existiria um respeito nos horários e nos prazos como um todo. Olha como uma coisinha simples pode influenciar tanto no resultado, beleza? Então, esse foi um ponto de atenção claro ali. Eu quero saber, já aconteceu isso com você? Você é uma pessoa que está precisando dar um cuidadinho aí na sua pontualidade, você está precisando ajustar a sua pontualidade ali, tá ruim, tá precisando fazer, ou você está tendo problemas com a pontualidade dos colaboradores? De qualquer forma, é uma coisa a se conversar, se alinhar. Agora eu quero trazer também para você. Cada contexto tem suas particularidades e eu costumo trabalhar de forma personalizada. E se você está sentindo que você precisa de uma ajuda para arrumar a casa, para organizar a casa, para poder crescer melhor, fazer o seu negócio crescer melhor, considere conhecer o método Aliança Pro. Está aqui na descrição desse vídeo o método em detalhes para você conhecer como que ele funciona e como que você pode aplicar esse método de crescimento pro seu negócio, beleza? Então, eu agradeço você por ter me assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, considere dar o seu like. Se o vídeo te deu um norte também, saiba que vão ter mais conteúdos desse aqui no canal. Então, inscreva-se aqui para a gente continuar juntos nessa jornada de crescimento e você aprender a delegar cada vez mais os seus desafios e as áreas que você precisa para se liberar do personal com confiança, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.